Fala, investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma versão da nossa carta falada. Eu sou Marcelo Abud, eu sou gestor de investimentos. Esse aqui é nosso programa semanal, que ele é direcionado aos nossos investidores e a gente disponibiliza aqui no YouTube para quem mais agregar valor, né? Estamos aí seguindo hoje uma série que a gente começou no episódio número 30, tá, pessoal? Que é o assunto recessão e seus investimentos, né? Como sempre, então, hoje eu estou aqui com o meu co-host Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelo, beleza com você? Vamos aí Bem. para mais um episódio, né? Dar sequência aí no assunto aí do último episódio, né? Que foi bem legal aí, né? Acho que já foi um ótimo pano de fundo, né? Vamos dizer assim, né? Porque é um assunto relevante, né, Tiago? Então a gente tem que tomar cuidado e abordar com calma. Mas Exato. antes de começar, né, já que a gente sempre esquece, hoje eu vou pedir pro pessoal, se quem acompanha o nosso vídeo, nossa audiência, considerar se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like aí, que o like impulsiona o nosso vídeo para outras pessoas, tá? Compartilha com quem você acha que agrega valor, né? Esse tema tão importante aí que a gente está abordando. Deixa aí nos comentários, né, se você tem alguma dúvida, ou manda uma mensagem aí nas redes sociais também que a gente sempre está respondendo, né, Tiagão? É isso aí, a interação ela é muito importante aí, né? Legal, cara. E aí, Tiagão, quer refrescar a memória aí, alguma coisa? Já fazer alguma provocação? Quer que eu comece? Eu acho que não sei se é interessante, né? A gente fazer assim de uma forma bem resumida aí, né? Porque assim, no último episódio nós falamos basicamente o que que é uma recessão, né? E Uhum. especificamente também um pouco do que nós estamos vivendo agora, né? Quais são os perigos, né? Eu não sei se é válido aí, né, Marcelo, trazer aí um resumo aí só para contextualizar, né? Tem gente Quem tá chegando agora, né, chegando aqui, Tiagão? né, nesse vídeo aqui já não fica tão perdido também, né? Tá, vou deixar no card aqui também o vídeo anterior, pessoal. Tá aqui em cima, tá? É, se eu lembrar de colocar. Bom, mas só para trazer então à tona, né, para quem não tiver o tempo aí de assistir o vídeo passado, contextualizar um pouco, né? Então, o que a gente vive hoje, a gente está abordando esse tema porque ele é um tema relevante de ser abordado, né? Além de que ele já está sendo aí sinalizado por diversos veículos de informação, influencers, gestores, enfim, economistas, o pessoal está de olho aí nesse tema, né? E a gente então contextualizou um pouco sobre o que é uma recessão, né? Como uma crise financeira, uma recessão, ela se forma, qual que é a saída dela, né? Basicamente, e qual que é o caráter ou a especificidade dessa recessão que está se pintando nossa agora, tá? Bom, então vamos lá. Uma recessão, então, ela é uma crise, né, financeira, que se forma por um excesso, né, de capital e de crédito no mercado, onde ah, as pessoas, os governos imprimem muito dinheiro, né, aumenta a inflação, as pessoas, as empresas, as pessoas se alavancam muito, né, para comprar uma casa, ou para expandir os seus negócios, etc. Isso gera mais inflação ainda e o governo ali é obrigado a subir as taxas de juros no momento que o pessoal tem grande parte dessa dívida indexada tanto à inflação quanto à taxa básica de juros, né? O que leva a você ter a você ter ali, então, empresas começando a quebrar, né, uma diminuição na atividade econômica devido a isso, diminui o poder de investimento das empresas, demissões, né, em massa, enfim, esse é um pouco do caráter, né, do que a gente tem do histórico, né, de crises financeiras, que é o que está pintando por agora, né? Uhum. E a gente tem, talvez, então, o que é diferente hoje, né, é que esse movimento foi muito acentuado, né, por causa da pandemia e por causa da questão energética agora acentuada
por questões de guerra na Rússia, né, e dessas restrições que os países ali da Europa e Estados Unidos, enfim, da OTAN, estão fazendo contra a Rússia, né? Tiraram ele do sistema financeiro, cortou ali, então, a oferta, né, de petróleo para uma parte dos países, o que aumentou o preço do barril de petróleo, enfim, gasolina cara, e até usando mais uma frase aí, e referenciando, né, Thiago, eu gosto de trazer a frase do pessoal aqui, o Rui Alves, né, da Quineia, ele fala assim que, e faz sentido, né, que tudo é energia empacotado, né, Tiagão? Porque teve energia elétrica ali para gerar, né, na fonte, para transformar a matéria-prima em um produto, né, empacotar ele, depois tem o petróleo para levar ele até o centro de distribuição, ali no centro de distribuição há mais gasto de energia, enfim. Então, que acentua, né, essa questão da inflação, né? Então, hoje a gente tem bancos centrais subindo a taxa de juros, só para não ficar muito longo aqui, né? Bancos centrais subindo a taxa de juros. O Banco Central do Brasil, ele, como a gente falou também no episódio passado e em outros episódios, ele se antecipou um pouco, isso é bom, né? Mas hoje o mercado olha ali para um dos maiores mercados que tem, que é o mercado dos Estados Unidos, né? Onde tem ali o Banco Central ali subindo também os juros, então tá todo mundo de olho nisso, né? Essa alta de bancos de juros do Banco Central dos Estados Unidos, ela derruba preço de ativos pelo mundo e por aí vai. Então, é um pouco disso que a gente falou no episódio passado, né, Tiagão? É, é aquela coisa, né, Marcelo? É complicado resumir aí, quase, acho que foi uns 40 minutos lá de conversa. Você Eu resumiu falei em em 3. 4 aí, olha lá, né? É. Então, cara, eu acho que é excelente. E eu acho que a ideia hoje aqui também é a gente trazer uma aplicação, né, um pouco mais aí pro dia a dia aí do investidor, né? Porque a gente vê todo esse cenário, né? Esse é um cenário de incerteza e isso reflete, né, na incerteza também nas nossas tomadas de decisões quanto aos nossos investimentos, né? Então, saber, poxa, é um bom momento para investir, não é? Se eu vou investir, onde que é melhor investir, de que forma, sei lá. Tudo isso Uhum. são perguntas que passam aí na cabeça aí do investidor, né? Não, eu acho que é isso que faltou realmente no episódio passado, né, Thiago? Então, foi até um episódio bem provocativo, talvez, para quem assistiu, né? E falou, pô, qual que é o final, então? O que eu faço, né? É o fim do mundo, né? Porque quando a gente fala em demissões em massa, em empresas quebrando, ô Thiago, às vezes pessoas têm lembranças ruins disso aí, né? Então, acho que para começar aqui o episódio, falar assim, que a gente falou lá, né, no episódio passado também, que uma das prerrogativas dos bancos centrais é fazer com que eles não elevam a taxa de juros para ter uma recessão, né? Eles elevam para conter a inflação, e uma das prerrogativas deles é manter a atividade econômica, né? Então, o que quer fazer o quê? Ou que se tiver uma recessão, que ela seja a mais curta possível, mais branda possível, né? Ou, enfim, talvez que não chegue em todos os países do mundo também, né, Tiagão? Lembrando que recessão global, a gente falou isso também, se eu não me lembro, é uma média, né? Então, alguns países vão cair mais, outros vão crescer e vai ter uma média ali, que é uma recessão global, né? Que é o quê? Período onde a economia não cresce ou decresce o PIB mundial, tá? Então a gente falou um pouco disso. Então, esse é o papel do Banco Central. Eu não há, daí sim, se falar de achismo, porque é a pergunta de US$ 1 milhão, né, Tiagão? De US$ 1 bilhão, no caso. Eu acho que se a gente tiver uma recessão assim global, não vai ser algo tão forte, tá? De novo, eu falei das ferramentas dos bancos centrais, né? E do momento, eu acho que a economia vive, que os países aprenderam, que, bom,
uma diminuição no poder aquisitivo e coisas do tipo, a gente resolve com mais produtividade, né? E o mundo ele precisa andar para frente, ele anda para frente, as pessoas andam para frente, né? Evoluem historicamente, então a gente não pode tirar essa capacidade do ser humano de achar que ele não vai querer mais produzir, né? E por É. isso vai tudo parar. Não. Na verdade, o mundo vai continuar rodando, né? Então, por isso que a gente está aqui para falar como que a gente passa, né, por essa turbulência, então, de uma maneira mais fluida, né? Perdão. Bom, Marcelo, então até pegando o gancho aí, né? Acho que é Uhum. importante a gente já começar aí com a pergunta muito importante. Como que a gente pode investir, né? Como é que o investidor ele pode investir nesse cenário de turbulência, né? Legal, Tiagão. Ô, Tiagão, assim, acho que primeiro, né, o primeiro passo de uma boa carteira de investimentos para passar por um momento de turbulência, na verdade, no momento que pode existir turbulência, né, é, é que você esteja bem diversificado, né, e de fato bem Uhum. diversificado entre classes de ativos, né, com diversificação geográfica, um pouco de diversificação entre moedas, enfim, quando eu falo diversificação de ativos, eu falo renda variável, renda fixa, e tentar fazer isso até de uma forma global em uma parte do seu portfólio, né? Utilizando, por exemplo, nos casos dos nossos investidores, fundos de multimercado ou algo do tipo, tá? Então, acho que a primeira prerrogativa aí, a gente está bem diversificado, tá? Se a gente for se a gente for manter sempre, se a gente querer, dentre uma gama de ativos que a gente tem, se a gente achar que a gente vai achar um que vai ser o salvador da pátria ali, isso não existe, né? Então, acho que a diversificação é a primeira prerrogativa, até porque a gente, como eu disse, pode não ser uma turbulência, o mundo tem os pacotes de infraestrutura aí que a gente falou muito aqui no passado também saindo, e isso pode fazer com que às vezes a gente já está vivendo uma oportunidade, né? Então agora se você pega todo o seu patrimônio e se defende, você pode perder grandes oportunidades, né? Bacana. Essa questão da diversificação, né, Marcelo? A gente já falou bastante, né, sobre isso. Uhum. Mas assim, aí vamos lá, né? Começar a fazer as minhas perguntas aqui, que Tá. acho que se alinha bastante aí com as perguntas aí da nossa audiência. A gente fala bastante de diversificação, né? Basicamente, né, vamos colocar aqui ativos de renda fixa e ativos, né, de renda variável, né? Uhum. Hoje a gente vendo toda essa alta de juros, né? Aí pensando a nível Brasil, a gente vendo toda essa alta de juros, né, que já teve, ainda tem espaço, né, para pensando, né, nessa diversificação nos ativos de renda fixa também, ou é um momento da gente começar a olhar os ativos de renda variável ou não? Tá. A minha preocupação, assim, vou tentar resumir aqui. Uhum. O momento ele tá para diversificação tanto para renda variável como para renda fixa ou não? Hoje a gente estaria olhando mais para renda variável mesmo. Ô, Tiagão, se a gente tivesse certeza, tá, que fosse o final que fosse o final do ciclo da alta da taxa de juros aqui no Brasil e talvez que o movimento da taxa de juros lá fora também não vai ser tão grande e tão longo, né, quanto economistas pintam, a gente estaria assim no momento para aproveitar na renda variável, né? Só que a gente não tem certeza de nada, tá? E tendo uma taxa Selic aqui de 13,25, né, no Brasil, que vai ter aí mais uma alta, sei lá, de 25, 50 pontos na próxima reunião, a gente não pode deixar, né? Então, assim, se a gente tem um cenário incerto, a gente não pode deixar de ter uma parcela dos nossos investimentos voltado para esse ativo, né? Para essa classe de ativo, que é o pós-fixado do DI. Né? Uhum. E daí isso tem um motivo, porque se a gente tiver
falando de diversificação, né? Então a gente vai manter a renda variável na carteira, né? Mas se a gente tiver um ativo que ande para frente, talvez, no momento onde outros ativos andem para trás, é, é, é muito relevante, né? A eficiência que isso traz na hora que a gente for rebalancear essa carteira, tá? Porque você daí consegue talvez tirar ali no final de um ciclo da taxa de juros, tirar um pouco do seu dinheiro ali do DI, né? E direcionar ele ali para renda variável. Daí, se tiver uma oportunidade, de novo, maior do que a que a gente está tendo hoje, né? Porque daí, se a gente for olhar, falar de múltiplos, né? Eu acho que não é o caso, a gente vive múltiplos baratíssimos aqui no Brasil, preço-lucro, histórico de Bovespa. Então, não dá para não ter, né? Dado isso, esse cenário que está se pintando, acho que não dá para não ter nenhum dos dois ativos, tá, Tiagão? Tanto o pós-fixado do DI, quanto já uma parcela em renda variável, né? É, aí a minha percepção, eu olho, eu gosto muito de dar uma olhada nos conteúdos que a gente encontra aí no Twitter, né, no próprio YouTube também, do que esses influencers eles estão produzindo, né? E é Uhum, engraçado porque eu começo a ver alguns produzindo um conteúdo no sentido, tipo, a oportunidade da década e por aí vai, uhum, né? uhum, Aí eu que nem eu falo, né? Eu me preocupo nisso porque ainda a gente fica naquela coisa, né, Marcelão, do cara, cai e compra, né? O cara tá caindo e tá comprando. uhum. Porque as pessoas acabam ignorando um fator que é essencial numa crise, né? No momento de recessão, que a gente até falou no episódio anterior, que é a questão da renda, né? Da capacidade de Uhum. renda das pessoas, né? Então, cara, é difícil você manter essa rotina, né? Vamos dizer assim, entre aspas aqui, né? De cair e comprar, né? E aproveitar, tá caindo, eu tô comprando, tá caindo, tá comprando. Se o seu poder, né? Se a sua renda tá diminuindo, né? Então, aí, Marcelo, assim, eu tô falando tudo isso até para contextualizar um pouco, Uhum. porque assim, pra gente que tá investindo, né? A gente tá começando, a gente tá. Acredito que, né, até pelos nossos clientes aqui também, são investidores que estão numa fase de construção de patrimônio. Sim. Nesse momento que há essa diminuição, né, de poder, né, essa diminuição de renda, né, vamos dizer assim, de poder de compra, Uhum. é, como que a gente, sei lá, mantém aí, cara, os nossos aportes, né? É, tem alguma estratégia, né, que dá para pensar? Se é melhor fazer caixa? Qual Cara, que seria um bom caminho aí, Marcelo? é, vamos lá. Eu acho que quando eu falei de investimentos ligados ao DI, né? Eu tô falando de algo que compõe ali a sua alocação estratégica, tirando o seu caixa, tá? Então, eu gosto de aportes periódicos, né, ô Thiago? Porque com eles a gente não tenta acertar o market timing, né? Que é a coisa mais difícil de se acertar. Ah, e assim, tendo esses investimentos fazendo parte do seu portfólio, né? Você já tem a liquidez ali. Então, você tem que entender que os investimentos líquidos ali de renda fixa seu, eles são considerados caixa também, né? Então, e através deles que a gente consegue ainda se rebalancear mais ainda. Então, você está fazendo. Então, eles já fazem parte do seu portfólio, tá? E vamos dizer que eles subiram 10% enquanto os outros caíram 20%, né? E a gente vai lá e corta um pouquinho desses 10%, abastece os 20 que caíram na renda variável, né? E no meio disso tudo você vem fazendo aportes periódicos, que é para a gente ir aproveitando para alocar nos investimentos que estão dando a maior janela de oportunidade, né? Lógico, sempre dentro da sua alocação. Então, a ideia não é fugir e comprar um ativo só, tá, ô Thiago? Ou zerar o caixa, ou zerar esses investimentos em DI, né, em renda fixa, para fazer uma alocação 100% em bolsa aqui, bolsa lá fora, Bitcoin, enfim. Eu acho que não sei se é essa a perspectiva que você queria passar, mas eu acho que responde.
Não, é bem nessa linha mesmo, Marcelo, porque é, uma coisa que dos últimos episódios que a gente vem falando, até com os nossos convidados aí, né, Uhum, falou com o Matheus, né, tudo mais, e a gente, e eu vejo que o trabalho da gestão, né, de patrimônio, ele é muito importante, né, a gestão de investimento, ele agrega muito, né, para o investidor, é justamente nesses momentos de incerteza, né, Marcelo? Porque uhum, além de vários motivos, né, entre eles aí algo que a gente também fala muito, a questão dos vieses, né, tudo mais. Mas eu entendo que nesses momentos um gestor ele ajuda muito a colocar, a manter sempre ali o trem no trilho, né? Então, aham, tipo assim, não desviar, não sair, porque nesses momentos de incerteza é onde aparece muito barulho, muita oportunidade, né? uhum, Disfarçada aí, né? E aí, às vezes, isso é o que pode levar aí o investidor a quebrar, a falir, né? aham, E assim, né, só para fechar, ainda mais no nosso cenário aqui no Brasil, né? Porque a gente tem uma grande maioria, né, dos profissionais, né, que assessoram, né, os investidores, onde a remuneração deles vem justamente dessa movimentação da carteira, né? uhum. Então, quanto mais o cara mexer na carteira ali do cliente, mais o profissional ele é remunerado, né? Então, eu penso e olho tudo isso até com uma certa preocupação, né? Um sinal de alerta para Uhum. realmente o investidor estar de olho, entender como é que funciona essa dinâmica, para não ser mais prejudicado ainda, né? Num cenário como esse, né? E eu acho que você falou bem, ô Tiagão, porque o gestor ele vai moldar essa parte líquida da sua carteira que você precisa, né? Então, até complementando algo que eu esqueci aqui, que eu anotei depois, é que você falou, pô, como que lidar com aportes diminuindo, né? Daí, pô, se a pessoa não consegue poupar por motivos, enfim, que não tem como poupar, a gente sabe que isso existe, né, em muitos momentos, tudo bem, né? Mas a pessoa que está poupando pouco e acha que, então não vou investir porque antes eu poupava 1.000, agora eu só tô poupando 200, R$ 300 por mês e não vale a pena. Cara, na verdade, vale, porque provavelmente está, como eu disse aí, a bolsa está em múltiplos, né? Muito barato, né? Falando, há o risco, né, do mercado continuar de lado ou para baixo por um período ainda aqui no Brasil, riscos políticos e por aí vai, né? Então, por isso a gente tem que estar diversificado em moeda e, enfim, a gente volta, né, no começo, talvez, mas, cara, lembrar que você está comprando ali grandes oportunidades, então, pô, é 20%, é 30% do que era antes, mas você ainda está mantendo a sua estratégia ali, a máquina rodando, né? Tá colocando combustível no momento onde o carro ele vai aproveitar ali esse combustível e ganhar mais inércia, enfim, algo do tipo aí. Comecei a falar de Fórmula 1, mas já chega, vai não muito longe. Não, não, mas isso daí, Marcelo, é interessante porque por mais que a pessoa não tá fazendo os aportes, né, e costumava fazer, né, aportes relevantes, mas manter a disciplina, né, que é algo que também a Sim, gente fala bastante aqui, né, essa disciplina de estar sempre aportando, sempre investindo, isso daí, cara, independente do montante aí, do valor, acho que ajuda bastante, né, soma bastante aí, né, pro futuro. sim, cara, sim. É isso, Tiagão, não tentar acertar o timing do mercado, porque o teu gestor não está tentando, né? Se alguém começar a falar que vai tentar e vai começar a pesar em ativos aí na sua carteira, foge desse tipo de serviço. A carteira ela precisa ser equilibrada, né? E é isso. Acho que a disciplina é mais difícil, então, se você já teve a disciplina de poupar, não tenta acertar um movimento de mercado de novo, que outras pessoas que estudam o dia inteiro não conseguem acertar. Isso é importante. Aquela história, né? A gente não achar que a gente descobriu aí o código, hackeou o negócio, o mercado aí, porque
Cara, é uma frase aí que a gente até falou aqui, né? Cara, o conhecimento ele tá disperso pela sociedade, né? Então, Uhum. a informação que tá chegando para mim, aquele conhecimento que eu tô tendo acesso, eu tenho que entender que isso também está disponível para milhões e milhões de pessoas, né? Eu não tô sendo o iluminado ali de ter uma informação extremamente privilegiada ali naquele momento que vai me dar um retorno astronômico ali, né? Uhum. Até aqui, Marcelo, até falando de retornos astronômicos, né? Entrar no assunto que eu sei que não é muito aí vamos dizer assim, a sua praia aí, né? No sentido de Uhum. a gente nem combinou isso, né? Mas Tá. essa questão das criptomoedas aí, né? É um assunto que Tá. eu gosto mais, né? Mas eu quero só trazer isso porque Oportunidade justamente. da década você tirou da criptomoeda, né, Tiagão? Da Bitcoin. Você É? falou aí, oportunidade da década. Foi um Da conteúdo. Bitcoin. Eu tava assistindo esse conteúdo, não, óbvio, não terminei porque é muito extenso, mas me chamou a atenção, né? Mas assim, Uhum. né? A gente tem que ficar de olho porque, cara, vamos lá, o cara que comprou Bitcoin lá no último topo lá, né? Lá nos 65 mil dólares lá. Cara, já viu aí o seu patrimônio aí derreter aí mais de 50% aí, né? 60% aí, mais ou menos. Cara, e aí você vê esses apelos, né, de realmente a oportunidade da década, né? Mesmo, Uhum. mesmo tomando aí 60% na cabeça aí. Cara, isso daí é um perigo, né? Acho que a gente concorda aqui que é onde realmente a gente tem que fugir, né? Mas por outro lado também, né, Marcelão, existe a questão, vamos dizer assim, eu penso assim, o investimento, o mercado é risco, né? Você comprar risco, né? De alguma maneira, né? Uhum. Acho que a gente até falou isso no episódio anterior, ou foi com o Matheus lá, não lembro. Uhum. Mas é essa questão do risco, né? Você compra risco, né? Na Sim. verdade, né, você administra isso. Aí é o que eu pergunto, Marcelão. Pegar um ativo como um Bitcoin, com 60% a menos aí, né, do último topo, isso influencia de alguma maneira no risco, né, desse ativo, assim, para a carteira, e no sentido assim, como esse 60% já caiu, pô, isso. Então tá com risco menor agora, porque já teve uma queda bem acentuada. E começa a fazer mais sentido isso numa carteira ou não? Cara, tá. A Cê- Bitcoin Ó, não. rapidão, rapidão, só um parênteses. Você Tá. entendeu que eu levantei a bola aqui pra você, né? Não Sim, sim. Sim, cara. Assim, não sei se eu vou chegar lá onde você acha que eu vou chegar, mas no caso do Bitcoin, não, tá? Não vale de jeito nenhum a pena você achar que aquilo ali caiu 60% que tá barato. A gente não tem referência de preço, tá? Histórica, tá? A gente tem 20 anos ali de algo que nem foi regulamentado direito ainda, né? Eu acho que eu vi o Bruno Perini falando no podcast do Primo que acho que o Senado, a Câmara, estava tratando como milhas de companhia aérea. Então, pô, Então, cara, a gente tá nem no começo da regulamentação ainda, né? Então a gente tem. Isso aí pode sumir por regulamentação, né, ô Thiago? Então pode vir a zero, né? Então acho que a gente não tem referência. Diferente de quando a gente está tendo boas oportunidades ali em ativos que têm qualidade, né? Renda variável, S&P, né? Pô, as maiores empresas do mundo estão lá, ou empresas sólidas aqui do Brasil, né? Que a gente tem sim empresas sólidas, geradoras de energia elétrica, mineradora, químico petroquímico, empresas hard asset, né? Que a gente fala, pô, que tem ali praticamente o preço, às vezes, que ela está sendo tradeada em momentos de crise, né, como você disse, como esse, que cai 60%, ela está sendo avaliada ali, às vezes, abaixo do que o patrimônio dela vale, né? Então, que às vezes pode fazer sentido, né,
tá valendo isso, mas normalmente daí não. Então, nesses momentos a gente tem que entender que daí sim é uma oportunidade, a gente pode ter alocação tática, de elevar um pouquinho, né, o que a gente tinha dentro da alocação estratégica, ou seja, o que a gente imaginava que era uma composição ideal para aquele ativo, para renda variável, a gente pode subir um pouquinho, Thiago. Mas, de novo, não é porque caiu 60% que agora que eu vou zerar o meu caixa, que eu vou zerar minha renda fixa e vou comprar só a bolsa aqui porque tá 60 mil pontos, né? Então, isso não vai acontecer. Tiagão? Oi? Você caiu? Acho que eu voltei aqui. Voltou. Vamos lá. Que parte você perdeu? Eu caí um pouquinho. Você tava falando aí de zerar o caixa, né? Então, já acabei, né? Foi Então, eu segundo acho que ali. é isso, Tiagão. Eu não sei se eu cortei a bola pro sentido que você levantou ela, mas é manter, não tentar achar o market time das coisas e manter a alocação estratégica. Porque o rebalanceamento da sua carteira num momento como esse, ele já vai fazer você comprar barato a renda variável, né? Vender um pedaço ali do teu investimento em dólar que você tinha, talvez, que porrou na época, ou, enfim, esses rebalanceamentos, né? Eles vão fazer já o sentido para você aproveitar a oportunidade, e nesse rebalanceamento, sim, daí a gente pode fazer uma alocação tática, né? Que é o quê? Desviar um pouquinho do que a gente tinha previsto para longo prazo, para o Thiago, para o investidor, e colocar um pezinho a mais ali de novo, em ativos que possuem fundamentos, né? Não a Bitcoin ainda que não tem nem o fundamento do ouro, né? Ainda, né? Todo o fundamento do ouro. Então, é isso. Aqui vamos lá, até que eu falo, eu não sou contra, né, o Bitcoin, as Uhum, criptomoedas, algumas, né, mas eu quis trazer esse assunto e aí você foi bem preciso aí no que eu uhum, estava imaginando, porque a gente ter essa noção de que não é porque caiu 60% que não vai cair mais, né, pode aham. cair outros 60%, 90% e por Zerar, aí né? vai. Exato, até chegar a zero. Então, por isso que todo cuidado agora ele é bem-vindo, né? E Uhum, a gente realmente reforçar aqui que a importância de se ter um profissional fazendo essa gestão, né, do seu patrimônio, né, dos teus recursos, acho que, como eu até disse aqui, né, para manter aí o carro no trilho, né? Então, se existe uma estratégia, se existe um planejamento, independente aí do cenário, a gente tem que manter isso, né? Eu acho que aí é onde o gestor ajuda, né, e contribui bastante aí, né, Marcelo? É isso, Tiagão. É isso, cara. Acho que a gente mesclou então um pouco da minha ideia com a tua. E isso é uma ideia diferente, mas é de fato isso, cara. Não tentar acertar o market time, tomar cuidado com os fundamentos dos investimentos que você tem. Então não basta estar diversificado numa carteira de criptomoeda, né? E de NFT. E daí não ter renda fixa, não ter outros ativos, né? Então, é isso. A gente tem como você bem disse, né? A gente compra risco, então a gente tem que ter inteligência para comprar esse risco da melhor forma, né? Com a diversificação adequada, ativos que têm fundamento, aproveitar, sim, oportunidades quando movimentos óbvios estão na frente, né? Ou não tão óbvios, mas coisas que a gente vai se arrepender de não pegar, né? Tipo uma bolsa que é 60 mil pontos em 2020 e por aí vai. Ou Sim. a bolsa 96 hoje, não dá para às vezes não comprar um pouquinho. É, Então faz parte. Por isso que é importante ter o aporte periódico. boa, Marcelão. Mas eu acho que é isso. Boa. Eu não sei se tem mais algum Cara, ponto aí que é relevante aí, Marcelão. Tiagão, acho que eu nem fui pensando, fui só respondendo as suas perguntas. Acho que a gente falou de tudo, né? A gente começou, eu pensei só na hora de falar de diversificação, né? Aham. Mas acho que a gente falou agora de possuir bons ativos com fundamentos, né? Entender o que é valor, ah, quais os fundamentos então que você está comprando, se é um imóvel, se é uma refinaria, se é enfim, são sites de mineração e por aí vai. Uh,
enfim, e manter essa diversificação, não abrir mão de hoje ter pós-fixado, por exemplo, né? É importante, mas também não fugir de toda a sua renda variável para pegar um pós-fixado, né? Não tirar do multimercado, porque, enfim, até o próprio multimercado, o prêmio dele é atrelado ali ao DI, então se o DI sobe, remunera mais, o multimercado ele consegue pagar DI mais alguma coisa, né? Então, são os targets deles, né? Então, um pouco disso, Tiagão. Daí, através de multimercado, a gente consegue ter essa diversificação global aí que eu falei que é importante. Combinar, de novo, ativos que não são correlacionados para a gente poder aparar um ali e colocar no outro em um momento de rebalanceamento de carteira, num movimento brusco de mercado, né? Nada que a gente viveu ainda, né, esse ano, mas se continuar se acentuando, a gente vai se movimentar aí. Show de bola. Beleza? Beleza, então, Marcelo, acho que é isso. É isso, cara. Para não se estender muito, que o assunto é técnico, né, Tiagão? Sim. Então tá bom. Foi muito bom aí, cara. Legal. Então, pessoal, para quem chegou até aqui, deixa o like aí. Para quem gostou, comenta. Compartilha aí. Acho que esse é um vídeo aqui que é mais prático, né? Mais direcionado ao investidor do que explicando que é uma recessão, tá? Então, compartilha aí para quem agregar valor. Obrigado por mais um episódio. Carta Falada, episódio número 31. Até a próxima semana e um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.